Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou começar a leitura e diz assim: fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Versículo 5. E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Versículo 13. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Amém? Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero ler novamente o versículo 10, que diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Essa palavra está falando de um tempo que houve de fome em Israel. E esse tempo de fome aconteceu por uma quebra de palavra, uma quebra de princípio. O Senhor, ele tinha... Vou lá em Josué. Josué fez uma aliança com um povo chamado Gibeonitas, e não era para Josué fazer uma aliança com esse povo. Ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com essas pessoas. Mais para frente, Saul foi reinar e ele vai descer a espada nos Gibeonitas. Ele vai quebrar o pacto que havia sido feito entre Josué e os Gibeonitas. E porque ele quebra esse pacto, Saul lá na frente, o povo de Israel vai passar por privação, por necessidade. Davi vai clamar ao Senhor e vai questionar a Deus: Deus, por que essa fome? Por que estamos passando por essa fome de ano em ano? E o Senhor vai responder à oração de Davi: porque Saul sanguinário fez algo que ele não deveria ter feito. Ele quebrou o pacto, ele quebrou a palavra, ele quebrou uma aliança que havia sido feita entre Josué e os gibeonitas. Por causa disso, por causa de uma atitude de Saul, na época de Davi, no tempo do reinado de Davi, vai acontecer um tempo de juízo. O Senhor, ele vai visitar a Israel, a sua iniquidade. O povo de Deus vai passar fome, necessidade. Davi vai até os gibeonitas e lhes pergunta: o que eu posso fazer para que a iniquidade saia do meio de nós e o furor de Deus venha a ser aplacado? E eles vão pedir que 7 homens da casa de Saul sejam exterminados, sejam mortos. Davi permite que esses homens sejam mortos. E eu quero falar dessa mulher que diz aqui no versículo 10 que ela vai cuidar dos cadáveres dos seus filhos.
enquanto o Senhor não faz algo pelos seus filhos que já estão mortos, ela não sai do lugar que ela determinou estar. Os filhos de Rispa são mortos, 2 de seus filhos, e ela coloca no seu coração: eu não vou sair de perto dos meus filhos enquanto os meus filhos não forem honrados na sua morte. Ela não sabia se o pedido, o desejo dela seria atingido, mas ela perseverou no lugar que ela colocou no seu coração. Nenhuma ave de rapina vai comer o cadáver dos meus filhos. E de dia e de noite, Rispa, ela ia espantando as aves de rapina. E o que o Espírito Santo quer falar para mim e para você através do exemplo dessa mulher: seus filhos já estavam mortos, mas ela permaneceu, ela perseverou até que Deus honrasse o sepultamento dos seus filhos. Muitas vezes nós saímos do lugar que o Senhor quer que nós estejamos, como já foi falado aqui sobre a oração. Você quer algo de Deus, persevere em oração até que Ele incline o coração para te honrar e te abençoar. Rispa perseverou. Imagine você que ela estava em um lugar, era um lugar que tinha um mau cheiro. Ali eram pessoas mortas que estavam expostas, os seus cadáveres estavam expostos ao sol, expostos à chuva, expostos ao vento, e ela estava em um lugar desagradável. O lugar não era agradável. Deus Santo. Às vezes você diz assim: Deus, mas a minha circunstância é uma circunstância desagradável e eu não vou mais orar. Persevere, independente da adversidade, independente do lugar de trevas, independente do lugar mal cheiroso. Persevere em oração até que o coração do Pai se incline em relação a você. A Rispa fica ali de dia e de noite enxotando as aves de rapina. Quantos de nós, nossos filhos nem foram enterrados, não estão mortos, mas nós deixamos de fazer oração e espantar as aves de rapina? Aquela mulher não tinha mais esperança. Os seus filhos estavam mortos, não viria mais descendência daqueles meninos, daqueles filhos, não iriam gerar mais netos para ela. Ela não iria ver mais os seus filhos aqui na terra, mas ela colocou algo no seu coração: meus filhos vão ter um funeral, eles vão ser honrados na sua morte. E ainda que eles não sejam honrados aqui, eu vou permanecer, nem que custe a minha própria vida. Aleluia. Nós não temos zelo pelas pessoas que estão vivas, quem dirá pelos mortos. Nós não temos mais a essência e o coração de adorador em perseverar em oração. Pode ser que as pessoas que estão na sua casa não estejam mortas fisicamente, mas elas estão mortas espiritualmente. Persevere em oração até que Deus honre a sua fé. Aleluia. Rispa, aquela mulher teve fé e ousadia. Ela era uma mulher e ela não deixou se intimidar pela sua força, talvez pouca força física. As mulheres são mais frágeis do que os homens. As mulheres às vezes não suportam algumas situações difíceis, elas são mais sensíveis, elas são mais frágeis, mas ela não deixou que isso a constrangesse, ela perseverou até que o rei honrou a sua atitude. O rei é o Senhor da glória na minha e na sua vida. Glória a Deus. Nós precisamos perseverar até que o Senhor honre a nossa vida. Até que o Senhor ouça a nossa oração. Mas não tem mais jeito para os meus filhos, não tem mais jeito mais para aquela pessoa moribunda, alcoólatra, feiticeiro, macumbeiro, não tem mais jeito. Para Deus não haverá nada impossível. Aleluia. O que é impossível aos seus olhos é possível para Deus. Eu não sei o que você está fazendo, o que você tem feito, ou se você tem desmaiado e desanimado na sua fé. Tem dias que são tão difíceis,
que a nossa vontade é só de ficar deitado, não dá vontade de orar, não dá vontade de vir à igreja, não dá vontade de falar com Deus, dá vontade de largar e de soltar, mas persevere, porque o tempo de honra vai chegar. Ainda que eu andasse por um vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Ezequiel estava num vale, esse vale estava cheio de ossos secos, e o Senhor lhe faz uma pergunta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Glórias, meu Deus. Senhor, tu sabes. Então, decreta uma palavra, diga a esses ossos ouvir a palavra de Deus. Glórias. Ossos secos, ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir a direção, ouça aquilo que vem da parte de Deus. Tem gente decretando morte quando ainda é possível ter vida. Glória a Deus. Tem gente dizendo acabou, não há mais esperança, quando Deus não disse que acabou. Persevere na intimidade, na comunhão, no partir do pão, na oração. Persevere nos louvores. Persevere até que a honra de Deus chegue para a sua vida. Glória a Deus. É impossível que Deus me honre nessa área da minha vida, porque eu já resisti tanto tempo e chegou o tempo de eu entregar isso para Deus. Ele não mandou você desistir, então persevera. Aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes o vale não são os mortos lá na sua casa, mas existe um vale dentro de você. Os seus sonhos, os seus desejos, a sua confiança, a sua fé está desmoronando. E o Senhor diz nessa noite: profetiza. Abre bem a tua boca e profetiza. Mas como a irmã já falou sobre ter intimidade com o Espírito Santo, ninguém fala da parte de Deus se não tem intimidade com o seu Santo Espírito. Aleluia. Você não pode falar palavras que vêm do Espírito se você não está caminhando no Espírito. Então que nós possamos ter intimidade com o Espírito Santo. A profecia não pode ser algo aleatório. Eu ordeno que isso saia daqui, eu ordeno que essa porta se abre. Não funciona assim, não é feitiçaria. São as palavras que vêm da parte de Deus, determinadas para algo que Ele já quer fazer na sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus para Ele te revelar qual é o tempo, qual é a vontade dEle para a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, se estabeleça a tua vontade na terra, assim como ela já foi feita no céu. Qual é a vontade que já foi feita no céu a respeito da sua vida, que é necessário que se estabeleça na terra? Deus tinha algo não só para os filhos de Rispa. Deus não tinha apenas um sepultamento de honra para os filhos daquela mulher, mas através da atitude dela, Saul e Jonatas foram sepultados, tiveram honra. Eles já estavam esquecidos, mas Davi viu a atitude dela. E ele percebeu que ele tinha que se comportar da mesma forma. Ele tinha que honrar a Saul que já havia sido morto. A sua atitude de honra na presença de Deus, a sua atitude de perseverança vai despertar o comportamento de alguém que está te observando. Meu Deus! Às vezes pensamos que ficar na oração, permanecer na vontade de Deus, ninguém está vendo, tem alguém te observando e vai proceder conforme também a sua caminhada. Tem alguém olhando para você, tem alguém olhando para mim dizendo: ele não desiste, ela não desiste, eles perseveram, eles continuam, então também eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Tem gente observando a minha vida e a sua vida e vendo que o fogo do Espírito Santo não se apaga, e esse fogo vai queimar no coração de quem está observando a minha e a sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Olha bem,
Rispa era apenas uma concubina de Saul. E quem viu a atitude dela? Ninguém menor do que o rei Davi. Enquanto ela estava ali, o Senhor tocou no coração do rei e inclinou em direção a ela. Você não sabe quem Deus pode tocar através da sua atitude. Meu Deus. É impossível, mas é Ele que inclina o coração do rei a quem Ele quer. Aleluia. Mas minha irmã, já faz muito tempo que eu estou nessa caminhada. Já fazia muito tempo que Rispa estava ali, mas ela continuou até que Deus honrasse a fé dela. Persevere até que Deus honre a sua fé. Eu já fui em muitos lugares, já fui em muitos becos, já fui em muitas favelas, já preguei para muita gente, já fiz muita obra missionária, já fiz muito para Deus, mas a honra não chega. Persevera. Quem vai te honrar vai ser Ele. Amém. Aquela viúva ficou insistindo, ela perseverou até que o juiz... Eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, mas essa mulher importuna tanto que eu vou ter que fazer alguma coisa com ela. Meu Deus. Aleluia. Importuna, continua, persevera, se apresenta, deixa Deus usar os seus lábios para que Ele possa libertar alguém que está morto, cativo, alguém que está preso, alguém que está em um cenário de morte, mas que através da sua vida vai se levantar. Continua, persevera. Às vezes nós ficamos tão cansados. E é verdade, cansaço vem, mas só se cansa quem trabalha, só se cansa quem se esforça, só se cansa quem se desgasta. Ninguém se cansa por estar desocupado. Quem fica cansado é quem está fazendo alguma coisa. Meu Deus. Aleluia. Pode até ter chegado o cansaço, mas Ele diz na sua palavra que Ele dá força ao cansado, Ele dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aleluia. Ele vai renovar a minha e a sua força. Continua perseverando e não desista. Maravilha. Deus tem algo preparado para a minha vida e para a sua vida. Deus tem honra para nossas vidas. Mas se você não perseverar, se você não continuar, se você não se esforçar, como é que o tempo da honra vai chegar? Como Deus vai nos honrar se nós desfalecermos e desmaiarmos na nossa fé? Continue lutando e perseverando pela fé que uma vez lhe foi dada. Você recebeu a fé, você recebeu algo de Deus. Persevera por aquilo que Ele te deu, porque o inimigo vai tentar te roubar. Ele vai tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar soprar no seu ouvido: esse filho não tem mais vida, esse casamento chega, para que você desista. Rispa, homem, mulher, servo de Deus, não desista e não saia do lugar que Deus disse para que você não saísse. Aleluia. Nós estamos saindo do lugar que o Senhor nos colocou e nos posicionou por medo. Nós estamos saindo por necessidade. Nós estamos saindo por falta de honra. A honra só vem para aqueles que perseveram, para aqueles que marcham, para aqueles que incansavelmente colocam a sua mão no arado e não olham para trás. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto, não é digno de servir o reino de Deus. Meu Deus. Nós estamos ficando com nossas mãos frouxas, covardes. Não importa. Se você está na sua casa e você está tão cansado que só o que você tem a oferecer a Deus são lágrimas, ofereça as suas lágrimas, mas não desista. Ofereça o seu cansaço a Ele, mas não desista. Nem que seja se arrastando, mas não desista. O Senhor disse que iria me usar, me daria revelação, me daria a palavra e nada aconteceu. Continue meditando na palavra de Deus, porque aquele que lhe prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. O Senhor disse que usaria a minha boca, Senhor, com unção sobrenatural, mas não tem saído nada. Persevera, porque a profecia, que é unção sobrenatural, ela vai descer sobre a sua vida. Persevera, não desista. Hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado.
viesse, não iria receber uma palavra de renovo para a sua alma. Não desista, continua caminhando. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos fazer como aquela mulher, enxotar as aves de rapina. Você recebe uma profecia hoje, o inimigo vai vir. Ele vai vir. E ele vai vir com pensamentos maus para você. Isso nunca vai acontecer. Isso é mentira. Olha onde você mora, na sua casa. Olha quem são as pessoas que estão à sua volta. Olha o trabalho que você trabalha. Como isso vai acontecer? Isso é impossível. Sabe o que você vai fazer? Enxota a ave de rapina. Uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. O seu alvo é Cristo. Maravilha, Jesus. Mas vem cá, lembra daquele dia? Porque nós pensamos que o inimigo não fala com a gente, ele fala. Se o Espírito Santo fala conosco, ele é um espírito, o inimigo é um espírito, ele também fala. E nós precisamos, como o pastor disse, discernir a voz de Deus, a voz do nosso coração e a voz do inimigo da nossa alma. Quem tem falado com você? Eita, Jesus. Quem você tem ouvido? Quem você tem alimentado? Santo de Israel. Às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, mas é o inimigo com os dardos inflamados, querendo desfalecer o seu coração. Você vai continuar orando? Ele nunca vai se converter. Você vai continuar entrando no seu quarto, fechando a porta? Você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é para você. Meu Deus! O inimigo vai vir com os dardos inflamados dele. E nós precisamos manejar bem a espada do Espírito. E vai ser manejando essa espada que você vai enxotar as aves de rapina. Vai ser manejando essa espada que você vai dizer: inimigo da minha alma, saia. Você não vai comer a minha carne. Você não vai comer o meu talento. Você não vai comer o meu espírito. Você não vai destruir e roubar a minha fé. Enxote as aves de rapina. Seja forte e corajoso. Se Deus não mandou você desistir de algo que Ele te deu, não desista. Só pare quando Ele disser: acabou, eu não tenho nada para você nessa área. Aí você sai e vai procurar outra coisa. Enquanto Ele não disse que acabou, persevera, marcha, continua e não desista. Aleluia. Muitos de nós, porque hoje é um culto de missões, muitos de nós não somos usados por Deus na intensidade que Ele quer nos usar, porque nós não acreditamos primeiramente em Deus, depois não acreditamos em nós. Nós não acreditamos que Ele é poderoso para derramar da sua unção, do seu poder sobre as nossas vidas. Ficamos achando que somos indignos de receber. De fato, éramos indignos, mas Cristo nos tornou dignos através do seu sacrifício. Glória a Deus. Cristo nos tornou digno quando Ele rasgou o véu de alto a baixo. Ele entregou dons aos homens. Deus quer usar a minha e a sua vida. Maravilha, Jesus. Mas Deus, eu não consigo sair desse pecado. Você fica olhando mais para o pecado, para a sua debilidade, do que para Cristo. O que Ele fez na cruz do Calvário é muito mais forte que o meu, o seu pecado, que a minha fraqueza e a sua fraqueza. Olha para Cristo. Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Ele desfez as obras do diabo através do sacrifício da cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Maravilha, Jesus. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Não é só você e a sua casa, a sua família que vai ser salva através da sua atitude. Grandes e pequenos irão observar o seu e o meu comportamento. Irão ter um comportamento diferente na presença de Deus. Você é exemplo para quem te rodeia. Nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você está sendo visto. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu sou crente há 5 anos, 6 anos. Parece que ninguém está vendo o que Deus fez na minha vida. Só sabem reclamar de mim. Eu que era cachaceiro, prostituto, eu que fazia, acontecia.
família, a minha família não me valoriza. Eles estão vendo o que Deus fez na sua vida. Eles estão te observando. Eles não querem se render ainda, mas eles estão vendo a glória de Deus também na sua vida. Não desista. O inimigo quer nos cansar, nos fadigar. Ele não quer nos parar às vezes no começo. Ele quer nos parar lá na frente. Depois de toda uma trajetória alcançada, ele vai querer nos paralisar para envergonhar o nome de Deus em nossas vidas, para que a gente nunca mais se levante, para que a gente tenha vergonha de se levantar novamente. Eu não, eu pequei contra Deus e agora não consigo mais. Mas se porventura você pecou contra Deus, contra o Espírito Santo, você vai fazer a oração de Davi: pequei contra ti, somente contra ti, mas não retires de mim o teu Espírito. Me lava da minha iniquidade. Meu Deus. Me lava dessa prostituição. Me limpa desse mau caratismo. Me liberta. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Existe algo que nós não podemos perder. É a alegria da salvação. E a alegria da salvação é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Pequei contra ti. Meu Deus. Somente contra ti. Confessa o teu pecado, abandona, e você vai encontrar misericórdia. E Ele é poderoso para te usar sobrenaturalmente. Ele é poderoso para te usar de forma sobrenatural. Aleluia. Ele é poderoso para te encher do Espírito dele. Deus me revela que tem pessoas aqui que não conseguem se ver cheios do Espírito Santo. Nos últimos dias, Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Essa mensagem, irmã, é só para você. Não, eu só prego porque eu acreditei que Ele derramaria do Espírito dele sobre a minha vida. Aleluia. Todo aquele que crer será salvo. E se você é salvo, você já recebeu de Cristo. Os dons do Espírito tomam posse, se apodera deles. Aleluia, Deus. Não, eu não sou pregador, eu não sou pregador, eu não sou isso, eu não sou... Você, se o seu nome está no livro da vida, você é filho, você é filha de Deus. Você está sentado nas regiões celestiais, como diz Efésios. E você já recebeu toda sorte de bênção, toma posse daquilo que é. Aleluia. Para de se enxergar como miserável. Rispa não ficou se olhando como a concubina de Saul, aquela que os filhos foram condenados à morte e foram mortos. Não, ela marchou, ela perseverou, ela não existiu. E ainda que ela morresse, ela não saiu do lugar que ela tinha de ficar. Aleluia, Jesus. O Evangelho, ele é morte. O Evangelho é vida. Você recebe vida a partir do momento que você morre para você mesmo. Deus. Quando nós morremos, nós temos vida. Rispa estava com seus filhos mortos, mas ela já se entregou como se estivesse morta. E através da atitude dela, até o rei Davi recebeu vida. Deus Santo. Ele olhou para a atitude daquela mulher e ele tomou uma decisão: eu vou honrar os restos mortais, eu vou honrar a memória de Saul, por causa da atitude daquela mulher. Ela não ficou se olhando como apenas concubina, ela se olhou como alguém que ela tinha um desejo e ela poderia alcançar uma possibilidade de honra para os seus filhos. E ela não parou até que a honra chegasse para sua casa. Não pare até que a honra de Deus chegue para sua casa. Não pare até que a honra de Deus chegue para sua família. Não pare até que a honra de Deus chegue sobre o seu ministério. Não pare até que a honra de Deus chegue sobre o seu trabalho. Não pare até que a honra de Deus chegue sobre os seus. Não pare, não pare, não pare. Não te mandei eu. Esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Não pare até você
ser batizado pelo Espírito Santo. Não pare até você ser cheio do poder de Deus. Não desista, porque Ele não disse que é hora de desistir. Continue caminhando. Cristo, o nosso maior exemplo, para terminar a mensagem, Ele não parou até que Ele chegasse no final e dissesse para o Pai: Pai, está consumado. E o Pai recebeu o seu Espírito e o seu sacrifício. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Seja fiel. A palavra do Senhor nos diz: se você for fiel nas coisas menores, se você for fiel nas coisas mínimas, o Senhor te colocará sobre coisas maiores. Aleluia. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Tem gente que nunca chega no muito, porque não consegue ser fiel nos detalhes. Não consegue ser fiel nos dias maus. Não consegue ser fiel quando ainda não foi honrado. Quando a honra chegar, você não vai ser fiel ao Senhor. Nós precisamos ser fiel a Deus nos nossos piores dias. Nos dias que a porta está fechada. Nos dias que ninguém está nos valorizando, ninguém está nos honrando. No dia que você ora, você jejua, você lê a Bíblia e ninguém te honra, ninguém te valoriza. Seja fiel a Deus no seu pior dia, porque Ele vai te honrar. Aleluia. O seu interesse não vai ser a honra. O seu interesse vai ser agradar o coração de Deus. Aleluia. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Não sei se Rispa foi uma boa mãe para os seus filhos quando eles estavam em vida, mas ela decidiu que ela iria honrar o cadáver dos seus filhos, enxotar as rapinas até que o nome de Deus fosse glorificado. Deus honra a nossa perseverança. Isso é honra de Deus, porque se não fosse honra de Deus, o nome dela não estaria aqui, e o nome dela está aqui. Que nós possamos honrar o nome do Senhor, que o nome de Deus possa ser glorificado em nossas vidas, que nós possamos perseverar até que a porta se abra, que nós possamos perseverar até que Ele ouça a nossa oração, que nós possamos perseverar até que a glória de Deus se manifeste de forma extraordinária em nossas vidas. Deus quer fazer coisas grandes, mas nós temos que perseverar, permanecer. Muitas pessoas estão paralisadas. Muitas pessoas não são honradas em seus trabalhos, ministérios, em sua família, porque elas não perseveram. Que você possa perseverar, para que você veja a honra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu não vejo nada de Deus em mim, irmã. Continue orando, continue vindo à casa do Senhor, continue descendo à casa do oleiro, continue falando com Ele, continue descendo, porque Ele vai te encher do Espírito Santo. Amém. Tem uma hora, tem um momento que a gente não consegue ver nada de Deus em nós, mas isso é para que se manifeste a glória de Deus. Para que você saiba, quando você estiver cheio do Espírito Santo, que você era nada, que você era só um bichinho de Jacó, e Ele te escolheu, e Ele te ungiu, e Ele te capacitou, e o nome dele será glorificado na sua vida. Ele honra aqueles que se humilham, Ele honra aqueles que descem, Ele honra aqueles que sabem quem são e sabem quem Ele é. Reconheça a sua pequenez, reconheça a sua fragilidade, mas não pare por causa da sua fragilidade, porque Ele é poderoso para te fortalecer, Ele é poderoso para te dar força. É na fraqueza que Ele nos faz fortes, é na fraqueza que Ele nos renova, é quando nós somos barro em suas mãos que Ele trabalha no vaso. Nós estamos aqui na casa do oleiro, mesmo que alguns quebrados, alguns com os caquinhos, mas Ele não joga fora a matéria. Do mesmo barro, Ele faz um vaso novo. Ele não vai te jogar fora, Ele não vai te destruir, Ele vai fazer algo novo com aquilo que sobrou. Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos. Deus é poderoso para te levantar. Ele é poderoso para ativar o seu espírito. Você que se sente nada, um miserável, pequeno, o Senhor não pode lhe usar, porque eu já falhei demais, porque eu já errei demais. Eu repreendo esse pensamento na sua mente. Deus é poderoso para te levantar. Ele é poderoso
do meu braço, do seu braço, mas é pela unção, pelo poder, pelo mover do Espírito Santo. Maravilha, Jesus. Deixe o Espírito Santo se mover em você. Deixe o Espírito Santo te levantar. Deixe o Espírito Santo de Deus te ungir. Deixa o Espírito Santo de Deus, mesmo que seja no vale, honrar a palavra dele na sua vida. Rispa estava no vale, mas foi lá que ela viu a glória de Deus. Mesmo você num vale de ossos secos, onde parece que nada está dando certo, vai ser ali que o nome do Senhor será glorificado na sua vida e através da sua vida. Amém. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de fazer uma oração, Senhor. Amém. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Eu te agradeço, Espírito de Deus. Eu te peço perdão, Pai, porque muitas vezes nós nos cansamos, murmuramos e achamos, ó Deus, que a gente não vai conseguir continuar carregando a nossa cruz. Mas, Senhor, nessa noite eu te peço, todo o céu de bronze, Pai, venha cair por terra. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos de entendimento dos seus filhos. Pai, que o Senhor venha ajudá-los a perseverar na oração, na doutrina da palavra, no ensinamento. Deus, que eles venham ser fortalecidos no Espírito, que eles possam, Senhor, se levantar como aquela mulher rispa. Deus, ela não olhou para as aves de rapina, não olhou para os animais ferozes, ela perseverou, ela permaneceu até que a honra chegasse. Ó Deus, nos ajude a perseverar, a permanecer até que a honra do Senhor chegue em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, uma palavra que o Senhor liberar e a nossa vida pode mudar. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, enche o nosso espírito com o teu Espírito Santo. Enche o nosso entendimento com o teu entendimento. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Pai, é a tua mente, é o teu vigor. Pai, é a tua chamada em nossas vidas. Eu te peço que o Senhor venha levantar os caídos. Que o Senhor venha curar os enfermos. Pai, que o Senhor venha alcançar os seus lares. Aqui tem rispas, Deus. Enquanto eles estão aqui, Pai, o Senhor está enxotando as aves de rapina no seu lar, no seu trabalho, na sua casa. Demônios querem afetar a mente de algumas pessoas que ficaram em casa, mas o Senhor está enxotando através da oração, através da comunhão, através deste culto, através do Espírito Santo. Enquanto estamos aqui, Pai, estamos enxotando no mundo espiritual as obras das trevas, obras de feitiçaria, de macumbaria, obras malignas contra a nossa casa, casamento, contra nossos filhos. Ó Deus, operando, Senhor, quem impedirá? Eu te agradeço, ó Deus, porque enquanto estamos aqui reunidos, Pai, neste valezinho apertado, espantando e enxotando as aves de rapina, o Senhor está preservando, Pai, as nossas vidas e está preparando uma honra celestial para nós. Pai, eu te agradeço pela tua graça, pela tua paz, pelo teu conhecimento. E te peço, nos ajude, Senhor, a nos esforçarmos, a nos fortalecermos no Espírito e não desfalecermos, não desmaiarmos em nossa fé. Eu oro pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, vida sentimental, espiritual e financeira. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha enxotar toda ave de rapina que queira, Pai, comer as sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.